Pode dar início, Paulo. Boa noite a todos. Convido a todos para uma oração. Agradecemos a Jesus, rogamos ao Pai a inspiração, a proteção e as energias necessárias para este nosso encontro fraterno, revendo as passagens amorosas do Cristo, do seu Filho, nosso irmão maior, para que possamos recordar com muito carinho os seus dias aqui na Terra, a sua passagem, as suas palavras que são um conforto, e os nossos companheiros de todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje é um evangelho breve, mas que visa reunir um pouco, assim, de conhecimentos e de amorosidade necessária para compreendermos um pouquinho mais a nossa missão aqui na Terra. Eu escolhi um tema, lembrando que ontem foi o dia do Espiritismo, né? Ontem, aqui no Brasil, o ano passado, foi definido como o dia do Espiritismo. Na verdade, 18 de abril foi o lançamento do Livro dos Espíritos, foi um marco desse aparecimento dessa filosofia, moral, ciência e religião tão importante para nós, em 1857, na data de ontem. Então, para comemorar essa data, falando de Espiritismo, eu escolhi uma passagem do Evangelho que fala das revelações, né? Então, nós temos 3 revelações. A primeira revelação dada pelo Código Moral a Moisés, diretamente pelos emissários do Cristo. Depois, a presença magnífica de Jesus, com a segunda revelação da Judéia. E, por fim, aqui na França, depois trazido para o Brasil, essa palavra maravilhosa do Consolador. Então, o primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele trata justamente desse assunto, em grande parte. Ele trata da primeira grande revelação, e sob esse ponto de vista, Jesus foi muito enfático, né? O capítulo 1 do Evangelho diz o seguinte, o tema do capítulo é Eu não vim destruir a lei. Kardec, juntamente com os espíritos, ele discorre sobre essa primeira revelação trazida por Moisés. O povo judeu, entre os povos imigrados de Capela, segundo Emmanuel, naquele livro A Caminho da Luz, é um dos povos mais fortes e homogêneos. Tinha uma grande, não se deixou contaminar pela influência de outros povos, justamente porque tinha um caráter muito orgulhoso e muito unificado entre eles, apesar do próprio Emmanuel reconhecer uma característica importante deles, que é a fraternidade do povo judeu. Então, Moisés vem receber, pelos emissários do próprio Cristo, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E aí, um pouquinho mais para frente, nesse capítulo, tem um subtítulo, que é o assunto do nosso evangelho hoje, que chama-se A Nova Era. É uma instrução dos Espíritos. Curiosamente, a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das primeiras mensagens que aparece, é ditada por um espírito que se chama assim, um espírito israelita. Não sabemos até se foi Moisés, o próprio Moisés que escreveu isso aqui. É bem possível até, porque Moisés estava na primeira revelação, ele estava na segunda revelação, quando no Monte Tabor, vocês devem lembrar,
ou Tabor, não sei como é que se pronuncia, Jesus se une durante o desprendimento dos seus discípulos ali, de seus discípulos, durante um período de desdobramento deles, Jesus aparece ao lado de Moisés e de Elias. E eu me pergunto até por que Moisés não estaria agora na terceira revelação, né? Então, esse um espírito israelita me fez muito pensar nele. Esse capítulo aqui, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, diz o seguinte: Deus é único e Moisés, o espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer. Não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. Então, nessa primeira estágio, nessa primeira revelação, já surge essa concepção, desde Moisés, de que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus envia como missionário para fazê-lo conhecer através, não só os hebreus, mas a todos os povos. Né? E aí a gente se pergunta, por que o povo hebreu? Né? O povo hebreu, entre, como eu já tinha falado agora, há pouco, o próprio Emmanuel é muito enfático em relação a isso, a Caminho da Luz, foi um povo muito pouco influenciável, que guarda tradições, que guarda costumes de uma forma muito enfática, muito poderosa, até mesmo porque são muito ciosos, assim, vamos dizer, da sua ciência e da sua tradição, né, espiritualista. Então, esse povo, eu acho que foi, não querendo, assim, fazer uma interpretação muito profunda disso aqui, porque não nos cabe fazer isso mesmo porque não sabemos. Mas se fosse um outro povo muito mais influenciável, mais de caráter menos, que fosse, vamos dizer assim, engolido por outros povos, eles não poderiam, esse código moral inicial, que são os 10 mandamentos, não sobreviveria, não haveria como sobreviver. Seria tragado pelos costumes de outros povos pagãos. Então, nesse sentido, esse povo muito cioso, muito orgulhoso, mas também muito unido e muito orgulhoso das suas tradições, foi, assim, o povo escolhido para essa primeira revelação. O povo hebreu foi um instrumento que Deus se serviu, então ele foi esse instrumento, né? Ele foi escolhido para fazer a sua revelação por Moisés e pelos profetas. Então, aí, sob esse ponto de vista, Moisés foi um grande médium e Jesus já estava presente lá. Jesus estava presente na segunda revelação, porque ele mesmo trouxe pessoalmente. E Jesus estava presente, e está presente na terceira revelação, que é o Espírito Consolador prometido por ele. Os mandamentos de Deus dados a Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Realmente, há uma certa lógica nessa moral, na evolução dessa moral, porque, de certa forma, esse espírito israelita, ele comenta que era um povo muito selvagem naquele período, então eles precisavam desse germe, essa ideia inicial. Essa ideia inicial, ela seria desenvolvida depois por Jesus e finalmente aperfeiçoada ao nível da verdade através do Espírito Consolador, que seria a própria doutrina espírita. Um exemplo disso nós podemos ver, por exemplo, eu estava lendo ontem isso aqui e pensando, né, olha como é bonita a evolução das ideias. Nos 10 mandamentos, por exemplo, a gente tem o seguinte, vamos escolher um aqui. Não cometereis adultério, por exemplo. É um pensamento do Código Moral, dos 10 mandamentos, simples, não cometereis adultério. Depois vem Jesus e desenvolve, mostra, aqui é simplesmente o adultério no sentido físico, direto,
Mas depois vem Jesus e desenvolve isso aqui e nos mostra qual o caráter dessa segunda revelação. Jesus vem e nos mostra mais profundamente que se você cometeu adultério mesmo em pensamento, então aí já não é a presença física do adultério, mas ele já dá um passo a mais, ele vem, já introduz a questão do sentimento, do pensamento, inclusive, que você já comete o adultério. E vem a doutrina espírita depois e explica mais ainda, com mais perfeição ainda, que em pensamento você desenvolve uma ideia dessas, você assume um karma e você assume responsabilidades profundas que podem se arrastar por muitas vidas, pode perturbar o seu corpo físico, o seu corpo perispiritual, e com todas as consequências daí para fora. Vocês vejam a beleza da evolução do pensamento nessas três revelações, perdão, nessas três revelações. Então, é de se comemorar mesmo a grandeza da terceira revelação, que ontem foi a data, assim, o marco do aparecimento da doutrina espírita, que foi 18 de abril, e que foi a publicação de 1857 do Livro dos Espíritos. Continuando, então, aqui a nova era desse espírito israelita, ele fala o seguinte ainda. Então, os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. O que é o germe? Justamente aquela visão direta, né? Não cometereis isso, não furtareis, não fareis isso. Depois isso, essa moral, ela vai ser desenvolvida por Jesus e ainda aperfeiçoada ao máximo pelo Espírito Consolador, pelo Espírito da Verdade, pela plede de espíritos que vem junto da doutrina espírita. Os comentários da Bíblia imitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como um frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que lhe haveria de percorrer. Realmente, o Velho Testamento, onde está aqui apontado, né, onde está desenvolvido todos os 10 mandamentos e todo esse código, ele é um documento muito importante. Ele acaba sendo um código bastante profundo e difícil, que os próprios israelitas têm seus próprios meios de interpretar, de desenvolver e de destrinchar esses códigos, essas interpretações deles. Mas o próprio Emmanuel fala que o Velho Testamento é um cântico poético de todos os tempos, né? Dada a beleza dos seus cânticos, da sua poesia, dos seus ensinamentos. Porém, como todos nós sabemos, e nós sabemos disso, a vírgula é que muitos conceitos lá são próprios para a época das pessoas que viviam naquele tempo e que depois deveriam ser aperfeiçoados por Jesus. Ainda voltando aos 10 mandamentos, né? Vejamos outro exemplo aqui. O mandamento quarto, por exemplo, honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, Jesus vem falar depois a mesma coisa quanto a honrar o pai e a mãe. Porém, Jesus depois, um pouco numa outra situação, ele vem mostrar que honrar pai e mãe dá aquela ideia da sua família, da profundidade da família, né? Os hebreus e os outros povos pagãos, eles se apegaram a esse conceito de honrar o pai e a mãe como uma família integral, integrada e egoísta. Porém, vem Jesus de novo e vem nos dar um outro conceito de família, de pai e de mãe. Quando ele fala numa outra situação, ele expande essa ideia, essa ideia, numa outra situação em que ele estava reunido numa casa e uma das pessoas diz assim que os pais
e os irmãos o estavam esperando lá fora. E ele fala, então, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, aqui, tomado ao pé da letra, o antigo código moral vem agora ser expandido e aperfeiçoado por Jesus. Quando ele fala, então, que expande essa ideia de que pais e mães agora vêm a ser a própria humanidade nossa. Nossos irmãos são todos nossos irmãos da humanidade. Depois, o Espírito Consolador, o Espiritismo, vem mostrar que pai e mãe, em vidas diferentes, são outras pessoas, muitas vezes, né? São outros pais, outras mães, que se somam a milhares de pais e mães nós, que no final, se você reunir tudo isso, somos todos, na verdade, grandes irmãos. A relação entre pai, mãe e filho se torna algo bastante diluído. Então, a terceira revelação, ela vem trazer toda essa beleza, essa maravilhosa interpretação. E Jesus falou que ela iria ficar até o fim dos tempos, por todo o tempo conosco. Ou seja, a verdade, né? A verdade permanece. A verdade vai ser restituída e permanecerá. Então, a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que não pelos holocaustos, ou seja, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Então, esses povos iniciais, que éramos nós mesmos no final, não podíamos compreender que se poderia adorar a outro Deus que não pelos holocaustos, ou seja, né, naquela época eles faziam o sacrifício dos animais, que é o holocausto, e depois também que se pudesse perdoar os inimigos. E vem Jesus e aperfeiçoa essa ideia dos inimigos, dizendo que, e aparece pela primeira vez na Bíblia, com Jesus, amai os vossos inimigos. E depois vem o Espiritismo dizer o seguinte, perdoai os vossos inimigos. Vossos inimigos de outras vidas podem estar ao seu lado agora, convivendo com você. Então, toda essa sequência de pensamento fecha esse círculo das três revelações, que é muito importante. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que se deve transformar a terra, se dela deseja fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso ao qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, nesses tempos, as ideias morais, elas devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. O que seriam essas ideias morais? Essas ideias morais, elas estavam em germe lá nos 10 testamentos, os 10 mandamentos. Depois veio Jesus e desenvolveu através das parábolas, porque nós não podíamos compreender muito das suas mensagens. Ele mesmo disse, né, que vós não podeis compreender toda a mensagem, mas eu vos enviarei o Consolador, e ele restituirá toda a minha mensagem. Então, todos os equívocos, todos os erros que nós cometemos com as mensagens de Jesus nesse período, nesses 2000 anos, estão sendo vagarosamente restituídas à verdade por nós mesmos. Quando eu digo nós mesmos, que possivelmente nós é que deformamos a mensagem de Jesus, e cabe a nós
restituir, divulgar, refazer toda essa mensagem ao longo desses anos. Então, essas são as ideias morais que devem se desenvolver, ou seja, se transformar para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias da liberdade percorreram, o que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Muito interessante ele falar isso, né? Porque o Espiritismo encontrou em muitos períodos lutas severas e difíceis, encontrou grandes dificuldades, grandes detratores e grandes oposições que fizeram muito difícil a sua caminhada, especialmente aqui no Brasil. Por isso que ele fala que não é preciso crer que esse desenvolvimento dessas ideias morais se fará sem luta. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Quando ele fala em abalos e discussões, tem muitas situações em que o Espiritismo foi chamado a se defender, né? O que me ocorreu agora, assim, na minha mente, nesse momento, foi aquela situação muito conhecida de Eurípides Barçanufo, na época que ele estava encarnado, né? Que o Espiritismo foi detratado pela comunidade, por pessoas na época, e ele disse o seguinte, que ele iria participar de uma conferência, de uma discussão em praça pública, para defender o Espiritismo, porque quem tinha sido ofendido não era ele, mas era o Espiritismo, vejam só, tal o amor, o respeito e a fé que ele tinha na preservação dessa doutrina, dessa ideia, o respeito que ele tinha. Ele podia ficar quieto e ficar por aí. Então, esse espírito israelita fala isso de uma forma muito clara aqui, que esses abalos, essas discussões são necessárias, inclusive para atrair a atenção das massas. E realmente, eu não me lembro muito bem, a Badia pode comentar depois, mas isso acabou atraindo a atenção das massas na época, porque ele foi carregado em praça pública como vencedor daquela discussão. Então, aqui, essas dissensões, essas discussões, elas acabam revelando o caráter de bem do próprio Espiritismo, né? Então, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral, elas impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Interessante, Kardec sempre, e os próprios espíritos chamam o espiritismo de uma ciência, e realmente o espiritismo é uma ciência, porque a definição de ciência toda uma área de estudo sistematizada. Tudo que estuda sistematicamente, com método, um assunto, é uma ciência. E o Espiritismo estuda a natureza, como disse Kardec, a natureza, a origem e o futuro dos espíritos. Então, é uma ciência. Ele nos dá a chave da vida futura e abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus, agora, esse espírito israelita conclui a última frase dele, dessa mensagem recolhida por Kardec e colocada aqui. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Eu ainda diria que Jesus foi quem abriu o caminho através de Moisés, Jesus continuou o seu caminho, e depois Jesus concluiu a sua obra através do Espiritismo, porque Jesus sempre estava presente em todos esses três momentos. Então, a mensagem era só essa, meus amigos. Lembrar da importância do Espiritismo como o grande consolador, aquele que veio cumprir essa terceira fase das três revelações. Eu
deixo aberto aqui para quem quiser fazer um comentário, alguma coisa. É isso, Abadia, obrigado. Obrigada, Paulo, pela reflexão de hoje, um estudo que nos traz bastante reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, e para a gente entender um pouco mais da caminhada do Espiritismo. E agora eu deixo alguém, né, que deseja ou fazer um comentário, uma contribuição, ou fazer uma pergunta para o Paulo também. Fiquem à vontade.